quando foi a altura do teste, mas foi assim muito por alto. Por isso então vocês já tiveram um teste desse conteúdo, percebo. Sim, mas vamos ter outra vez, portanto, vamos ter depois recurso com tudo, com a matéria toda, portanto. Então tá bom. Bem, então tá. Uma questão como essa, né? Ela tem aí os seus detalhes. E aí, vocês têm ideia de como começar um problema como esse? Se caísse agora numa prova para vocês, teriam ideia de como começá-lo? Vamos falar ali meio que passa o produto escalar, né? Em outras palavras, conseguiriam fazer esse produto escalar aí ou algo do gênero? Eu não aqui nesta parte não estou tão dentro, estou um bocadinho mais se calhar na parte dos interior points e isso, mas nesta parte, se me perguntassem agora também já não me recordo bem como é que se fazia. Percebo. Bem, um produto escalar é algo que vocês aí em Portugal veem até no secundário, às vezes. É uma multiplicação entre as coordenadas dos pontos, ok? Coordenadas dos pontos que vocês estão a trabalhar. Aqui vocês têm 2 pontos, né? O ponto X e o ponto Y. Então, ou melhor, vetores, né? Que seja pontos, vetores, na prática, matematicamente dá no mesmo. Então, o produto escalar seria uma multiplicação entre as coordenadas desses vetores, ok? Então, por exemplo, como nós temos aqui o x110 e o y110, vamos lembrar que quando tu tens qualquer 2 pontos, por exemplo, o ponto que vai ser A, B e C, ou melhor, deixa eu colocar as coordenadas certas, né? x1, y1 e z1, quando queres fazer o produto escalar com outro vetor, que vai ter x2, y2 e z2, essa conta aqui é simplesmente, veja, olha o nome, produto escalar, né? Isso aqui é um produto escalar, ou seja, a resposta é um escalar. Vocês estão a multiplicar 2 vetores, mas a resposta é um escalar, percebe? Então vai ser qual escalar? Vai ser x1 vezes y, ou melhor, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes c2, ok? Então era um vetor, né? Porque tinha 3 coordenadas, as vírgulas separam as coordenadas, mas agora virou uma soma, ou seja, virou um número só, um escalar, ok? Então, no caso aqui, fica bem fácil, né? Eu vou fazer esse, mas depois eu sempre peço, né, para que os meus alunos façam coisas durante a explicação para que ela não fique tão passiva. Então agora, no caso de a gente fazer produto escalar entre esses dois, vai ficar então 1 vezes 1, opa, precisa disso aqui mais 1 vezes 1, ou seja, x1 com x2, né, 1 vezes 1, y1 com y2, 1 vezes 1, e agora z1 com z2. Ou seja, vai ficar 1 mais 1, 2. Então o produto escalar é 2, ok? Só para deixar claro. Pois pronto. Bem simples, né? Então, aqui no caso era só saber a fórmula. Muito bem. Agora vamos para a segunda coisa que ele pede, que são as normas. Normas são a versão, vamos dizer assim, de módulo 1 do vetor. Porque o que é um vetor, né? Um vetor é algo que tem módulo, direção e sentido. Então, existem várias grandezas, principalmente na física, que são descritas com vetores. Como, por exemplo, a força, a velocidade, né? Elas não são descritas completamente se você não indicar a direção e o sentido delas. Só que, então, parando para pensar, você pode fazer isso separadamente. Você pode ter um vetor que só traga informações de direção e sentido, e não de módulo. Isso é bem útil um monte de vezes. Então, a gente usa a norma para isso. Então, é pegar o vetor e, apesar de ele ter um tamanho, tirar, entre aspas, aqui esse tamanho dele e receber apenas as informações de distância, de direção e sentido, melhor dizendo. Como é que a gente faz isso? É simplesmente pegar um vetor e pegar as suas coordenadas e elevar ao quadrado e fazer a raiz quadrada disso, percebe? Simplesmente isso. Assim você encontra a norma.
ou seja, o tamanho, um módulo, é uma forma de chamar de módulo também. Ok? Então a gente usa essa norma normalmente para tirar essa informação, eventualmente tirar, né, a informação de tamanho do vetor, tá bom? Então aqui é bem fácil. Eu vou fazer a norma de um vetor dos que nós temos aqui, né? Nós temos dois vetores, a gente chamou de vetor x e y, que é bem estranho. Mas ok, eu vou fazer do x. Então, era 1, né? Então 1 ao quadrado. Um zero. O x é 1, 0? Acho É que verdade. sim. Sim, verdade. Então vai ficar 1 mais 1, 2. Então significa que a norma é a raiz de 2. Quanto que vocês acham que, então pela lógica, vai dar a norma do y? Vai ser. 3, nesse caso. No caso do y, se País aqui 3. é 1 e deu raiz de 2, então vai dar raiz de 3, exatamente. Uhum. Fácil, né? E agora ele quer que vocês façam a norma de x menos y. Só que é para pegar essa norma e levar ao quadrado ainda. Bem, o que que é isso na prática, né? Quando a gente escreve desse jeito, a norma de x menos y, a gente está falando na realidade da distância, ok? A norma de x menos y é a distância entre x e y, ok? Dá para interpretar geometricamente dessa forma, tá bom? Mas a Uhum. lógica é a mesma. Vocês vão pegar as coordenadas, subtrair e depois fazer essa raiz quadrada das coordenadas subtraídas ao quadrado. Percebe? Bem, Uhum. esse é o tipo de exercício que eu gosto que os meus alunos façam durante a explicação para ver se eles estão atentos a detalhes, a um pouco de criatividade durante a conta. Mas eu já expliquei o que tem que fazer. Subtrair as equações e depois fazer essa raiz quadrada dos termos ao quadrado, tá bom? E, em especial, aqui nesse caso, depois elevar ao quadrado de novo, ou seja, nem precisa da raiz. Nesse caso aqui, no fim das contas, nem vai precisar da raiz. Eu acho que eu já falei demais. Então eu gostaria que vocês tentassem fazer esse problema e me enviassem uma foto como se vocês estivessem a fazer para a prova, tá bom? Ok. Então vocês podem enviar no WhatsApp depois. Ok. Hum.
Ok. Eu aqui eu separei, ou seja, eu estava a fazer e separei para o X e para o Y. Não, vocês tinham que subtrair. X Sim, menos sim, Y. eu pus, pronto, Qual é o vetor que surgiu dessa subtração? fica 0, 0, menos 1. Pode ser 0, 0 menos 1 ou 0, 0, 1, tanto faz. E daí, depois de fazer isso, teve que levar ao quadrado, certo? Sim, sim, No caso, como 0 ao quadrado não muda nada, deu menos 1 ao quadrado, ou 1 ao quadrado, que dá 1 de toda forma, certo? sim, 1 ao quadrado é 1. Menos 1 também. Pronto, acabou a conta, né? Porque apesar dele mandar fazer a raiz, né? Porque está falando da norma, quando você eleva a raiz ao quadrado, né? Ela desaparece. Uma função inversa da outra. Então a sim, resposta é 1, certo? Pode ser? sim, 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 Não é Pronto. menos 1? Menos 1 e 1 é a mesma coisa, só que Ah, porque no é a caso de norma. vetores é a mesma coisa, por quê? Porque você vai levar ao quadrado, né? Vai ficar positivo, certo? Sim, não, porque como é, não fica raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Não. 1. Então, Não dá para separar. Ok. Pois eu também comecei por aí, mas sim, assim realmente é mais rápido. bem, era só fazer 1 ao quadrado, tudo certo? Entendido? Uhum. Uhum. Então tá bom. Agora sim. Vamos lá então. Agora ele tá mandando fazer x, y chapeuzinho. Uhum. O que seria o x, y chapeuzinho? Seria o ângulo entre eles. Ele quer saber qual é o ângulo entre Ok. esses dois vetores. E para fazer isso, né, existem muitas formas, mas a melhor é você utilizar algo que já foi feito hoje, né? Uhum. E é o seguinte: você vai achar que o cosseno do ângulo é igual a x vezes y. Isso aqui é a fórmula do produto escalar, utilizando não as coordenadas, mas o módulo do vetor, dos vetores. E, bem, as coordenadas também, de certa forma. Porque a gente quer achar o ângulo, né? Então, tem essa fórmula aí. Daí legal, né? Porque a gente já tem a norma dos dois. Então, cosseno do ângulo igual a 0, vezes 1 dividido pelo módulo, que um era a raiz de 2 e o outro era a raiz de 3, né? Então, a gente já fez o produto escalar e tinha dado 2, e Uhum. aqui embaixo vai ficar a raiz de 6. Tudo bem? Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Aqui é uma multiplicação de normas. Certo? Sim. Uhum. Ok. Então, o que que a gente pode fazer agora? A gente pode. Multiplicar a raiz de 6 em cima e em baixo. Exato, racionalizar é sempre bom. Aí vai ficar 2 raiz de 6 sobre 6, ou seja, vai ficar raiz de 6 sobre 3. Uhum. Não tem muito como simplificar isso. Ok. Daí, agora o que acontece? Eu não quero saber quem é o cosseno do ângulo. Eu quero saber quem é o ângulo, o θ. Então agora a gente tem que usar a calculadora. Não tem como fazer isso sem calculadora, entendeu? Não dá para Sim. fazer de cabeça. Então, por exemplo, eu vou pegar a calculadora do Windows aqui. Daí eu coloco o raiz de 6, divido por 3. Daí percebam, deu um número menor que 1. Ótimo. Por quê? Porque o seno e o cosseno são funções limitadas.
eles sempre são, as respostas de senos e cossenos são sempre valores entre -1 e 1, ok? Então deu um número entre -1 e 1, 0,8164. E agora, então, eu venho aqui na calculadora, aperto o second, venho em trigonometria e clico em cosseno. Por quê? Porque eu quero a função inversa. Quando eu clico em second na calculadora do Windows, ele pega a função inversa. Como eu quero o ângulo e não o cosseno do ângulo, eu faço a função inversa para achar o ângulo. Então deu 0,99. Tá estranho isso. Deixa eu apagar aqui. Nós também, lá está, nós também no teste não podemos usar a calculadora, por isso eu presumo que se isto aparecesse num teste seria para deixar na forma mais simplificada possível. Bem, então vocês diriam que o ângulo seria o cosseno inverso e raiz de 6/3, tá? Vocês não podem usar a calculadora? Poxa. Não. Então isso o professor teria que aceitar como resposta, apesar de ser uma resposta muito feia, tá? Mas eu achei estranho não aparecer aqui, minha calculadora tá configurada certo. Agora eu vou colocar aqui, second, trigonométrico, cosseno. Pois é, tá dando esse número estranho aqui. Tá dando praticamente 1, muito esquisito. Mas é o que deu, ok? Então é isso aí. Bem, pronto, essa é a resposta. Esse seria o ângulo entre eles, o cosseno inverso de raiz de 6/3. Muito feio. Mas é o que temos, ok? Então tá bom, mais uma questão feita aí. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui a próxima. Verifique que isso aqui. Muito bem, então me parece uma soma a soma dos módulos com a subtração dos módulos, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Esse problema aqui já não é tão direitinho fazer só continhas, tem alguma interpretação também. Meio que ele quer que verifique uma espécie de propriedade. Mas a gente pode começar expandindo, né? Expandindo esses termos. Porque nós já entendemos, né? Que essas normas, elas são operações, né? Que vocês fazem com os vetores. O problema é que aqui, ele não está dizendo quem são os vetores, entendeu? Ele só está falando de vetores genéricos x e y. Não são os mesmos vetores do problema anterior, tá? Essa regra tem que valer para qualquer x e y. Então, por exemplo, quando ele fala ali módulo de x menos y ao quadrado, né? Sim. Módulo. Módulo de x menos y ao quadrado é igual. Bem, nós já entendemos que x menos y é a subtração dos vetores. Então vai ser x menos y vezes x menos y, só isso. Isso que é elevar ao quadrado, né? Multiplicar a coisa por ela mesma, certo? Sim. Muito bem. Isso aqui, por matemática básica lá do secundário, a gente sabe o que é, né? É o trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se vocês têm dificuldade, ou vocês não decoraram isso, né, não tem problema. É só fazer a propriedade distributiva, certo? Isso. Então vai dar isso aqui. Então, ótimo. Então, vocês sabem me dizer o que vai dar de resultado deste cara, então, pela lógica? Vai Também dar ao o mesmo. quadrado. Vai dar quanto? Não, essa é outra regra, não é? É a mesma coisa, só mudou o sinal, né? Lá era negativo, aqui é Exato. positivo. Então a multiplicação vai dar o quê? Podem fazer aí, se quiserem, fazer a distributiva e tal. Não tem problema, você não sabe de cabeça. É x ao quadrado. Mais 2xy mais y ao quadrado. Isso. Pois pronto. Agora ele estava a falar aqui da multiplicação, certo? A multiplicação dos dois, dessas duas operações aqui. Ele quer que some.
Quer que some essas duas operações, muito bem. Então vamos somar, né, essas duas coisas. Vou fazer assim meio feião aqui, eu não costumo fazer isso, mas já que é um negócio mais simples, né? Uhum. Vai ficar 2x². Esses morrem, né, porque um é negativo e outro é positivo. Mais 2y². Certo? Sim. Então, eu posso simplesmente agora dizer que isso aqui, olha só que legal, é igual a 2 que multiplica x² mais y². Certo? Uhum. Tem um 2 na frente ali e tudo bem. Bem, agora se a gente parar para pensar, quem é x² e quem é y², né? Bem, eles são as próprias normas ao quadrado dos vetores. Quero dizer, x², ele é igual à raiz quadrada de x² ao quadrado. É meio besta isso, mas é um fato. Certo? Sim. Isso. E isso aqui, como a gente já entendeu, uma raiz de uma coisa ao quadrado é o que a gente chama de norma. Então, só essa parte aqui é a norma. É a norma de x². Só que ainda tem aquele 2 lá em cima. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a isso, mais, então, pela mesma lógica. Opa, esqueci do quadrado aqui. Opa, não. Pera aí, eu acho que eu falei uma besteira. Falei uma besteirinha. Porque ali tá x², certo? Então eu tenho que tirar esse 2 daqui. Assim, não tá errado o que eu fiz, só que eu não tô interessado no na norma de x². Isso não tá errado. O que eu fiz tá certo, ok? Só que eu não quero, para a resolução desse problema em específico, eu não quero ao quadrado aqui dentro. Eu quero só o x, ok? Então eu tirei os quadrados, não tem problema. Continua sendo a mesma coisa. Só que agora é a norma do x, não do x², sem problema nenhum. Daí então eu consigo escrever aqueles caras dessa forma, né? Ok? Também vai dar. Daí fica o que a gente quer, né? Porque, né? Vai ficar exatamente o que o problema está a pedir, certo? A norma dos termos. Com o 2 na frente, né? Claro, eu esqueci do 2 aqui multiplicando. Ai, ai, ai. Esse problema ele é tão simples que ele confunde. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Ele é muito simples, porque é só, né, colocar os termos ao quadrado ali, não tem segredo nenhum. Então, uma vez que vocês sabem o que é norma, né? A coisa sai bem fácil. Então, na prática, chegamos no que o problema pedia, porque 2x² mais 2y² é justamente Aquilo que essa coisa inicial, certo? Uhum. E aqui chegamos no que o problema pedia, então. Muito simples. Muito bem. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Sim, obrigado. Então tá bom. Vamos para o próximo. Vou pegar aqui. Prove a inequação. Quando temos tudo isso. Então, copiar isso aqui. Ou a desigualdade, né? Muito bem. Bem, primeira coisa que a gente pode notar, né, é que tem uma norma ali de um número negativo, né, do menos x. Isso não muda nada. Porque como a gente já entendeu, a norma é um módulo, é um tamanho, valor absoluto. E seja negativo ou seja positivo, dá na mesma, né? Tamanho é tamanho. Agora, a gente pode fazer uma outra coisa interessante aqui. Como nós temos uma multiplicação, que é o módulo de x menos 1, módulo de x vezes y, falei besteira? Isso aqui, multiplicado. Nós podemos lembrar da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Você? Cauchy-Schwarz. Essa desigualdade ela aparece muito lá no cálculo,
no primeiro cálculo, não sei se vocês chamam de análise na faculdade de vocês, análise Sim, 1. sim. Isso. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos para resolver limites pela definição. Que essa multiplicação, ela é sempre menor ou igual que a multiplicação de cada uma das normas separado. Ok? Tem que ser menor ou igual, não pode nunca ser maior. Ele cita que a norma de y é 1, aqui no enunciado. Então eu posso dizer, né? Isso aqui é igual a simplesmente x, certo? Muito bem. Sim. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Então tá bom. Bem, então ficou bom, né? Porque nós já entendemos que aqui era menos x, né? Nesse primeiro termo era menos x dentro da norma. Nós tiramos essa conclusão, que eles têm que ser iguais. E deste segundo termo, nós chegamos nisso. Ok. Então, o que eu acabei de chegar, né? Na prática. Eu cheguei que todo esse lado esquerdo, ou seja, x vezes y módulo mais norma de menos x, é igual, ou melhor, menor ou igual por causa desse símbolo aqui, né? Menor ou igual a... Eu esqueci dos dois riscos aqui. Menor ou igual a do rosa ali, né? X e do... Nossa, eu fiz meio separado aqui. Ficou feio. E do outro, mais o módulo de x também. Então, lembrem-se. Isso aqui veio desse. E esse aqui transformou nesse. E também no sinal, né? Menor ou igual, não exatamente igual, né? E agora, quem é que tá lá do lado esquerdo? Um cara igual ao outro. Então eu posso dizer que é a soma dos dois. E aí, o que tem? É justamente o que o problema pedia. Ó, provar que esses dois é igual a menor ou igual 2 vezes a norma de x. Ok? Muito bem. Isso vale para qualquer vetor, né? Não precisa ser os do enunciado ou qualquer coisa do gênero. Qualquer dois vetores. Y vale. Sim, eu não percebi muito bem. Desculpe. Portanto, quando fazemos o x vezes y, portanto, não é uma forma, mas portanto, sabe-se que é menor ou igual que a norma de x vezes a norma de y. Sim, sim. Mas, É uma propriedade do exato. cálculo. Aham. Já não percebi porque é que passou, ou seja, podemos só assumir então que é só menor ou igual que a norma de x? Oi? Porque Não percebi, desculpe. Quando passa então desse passo para o de baixo, para o rosa, eu só não percebi. Nós basicamente retiramos o vezes norma de y. Não é que a gente tirou. É que a norma de y era 1, né? Certo. Ok. Sim, que estupidez. Tens razão. Isso. Sim, está bom, está. Pronto. Agora sim, muito bem. Percebido, podemos ir para a próxima. Sim. Vamos lá, deixa eu ver a próxima. Desenho identifica os seguintes subconjuntos de reais, reais 2, reais 3. Bem. Muito bem, muito bem. Vamos tentar fazer algum aqui. Ai, ai, ai. Muito bem. Primeiro a gente tem que identificar algumas coisas aqui, né? Ele cita no problema A, por exemplo. Vamos fazer o A primeiro, né? Ele cita no problema A que x pertence aos reais e a norma de x tem que ser maior que 1. Como é que a gente pode perceber isso de uma forma um pouco mais clara, né? Uma vez que a gente entende que nós estamos aqui a falar do R, dos números reais, nós podemos, então, em vez de ficar falando de norma, que tem mais a característica de tamanho geométrico mesmo, falar direto de módulo e valor absoluto, ok? Que daí tem mais a ver com números mesmo, escalares, percebe? Então a gente pode dizer, por exemplo, do A, que o X pertence aos reais, tal que o módulo de X é maior que 1, ok? Então você pode estar a falar tanto de valores positivos,
maiores que 1, quanto de valores negativos menores que menos 1, né? Porque qualquer número menor que menos 1 que colocares ali, o que vai acontecer, né? Vai acabar positivo, certo? Dentro do módulo, percebe? Sim. Coloque menos 100, vai dar um número maior que 1. Apesar de do menos 100 em si ser menor que 1. Mas quando você coloca dentro, Certo? fica isso. Muito bem, então, essa é uma conclusão, né? Mas agora, como é que a gente vai, então, escrever isso? Não necessariamente desenhar, né? Porque isso é meio besta, ficar desenhando, mas entender. Até porque isso aqui tá mais no contexto de álgebra linear, que a gente não faz tanto desenho, né? Apesar de eu ter falado desenho. Mas eu não gosto de desenhar. Eu acho que é melhor só escrever isso aqui, que fica muito mais claro, né? Que os valores que nós estamos a pensar são esses, né? De menos infinito a menos 1. Não pegando menos 1, porque veja, não tá menor ou igual, tá só menor, né? Ou, desculpa, não tá maior ou igual, tá só maior. E de 1 até infinito, ok? Como é que eu desenharia isso, né? Pode desenhar também para vocês aqui, ó. Eu faria uma reta. Aqui seria o mais infinito, para cá o menos infinito. Aqui estaria o menos 1, aqui estaria o 1. Seriam bolas abertas. A gente pegaria aqui e aqui. É todo mundo. Menos a região entre menos 1 e 1, percebe? Sim. Então Ou esse seja, seria quando temos um módulo, temos que fazer para o número positivo e negativo. Sim, por causa do módulo, exatamente. Como tu Exato. queres um módulo, um tamanho real, né? Um valor absoluto, em valor absoluto vale os negativos também. Ok? Muito bem. Então, isso que nós tiramos da primeira aqui. Agora ele quer na B que seja maior. Não, ele quer na B que seja igual a 1. Certo? Igual a 1. O que nós podemos fazer aqui, então, para ser igual a 1? Ele está a falar do R2, né? Sim. Então, tem que ficar esperto com isso. Porque aqui, como ele está a falar do R2, não dá para dizer que é só uma retinha ou algo assim, né? Como eu fiz agora há pouco. Não dá para dizer isso agora. É R2, já não é mais tão simples. Então, o que nós vamos fazer? Vamos entender que quando ele fala. Ó, isso aqui é bem curioso, tá? Quando ele fala X aqui, ele está falando de um X que pertence, ou melhor, um X que é um vetor, ok? Um vetor, de um plano bidimensional. Portanto, no B, o X, ele pode ser entendido como um XY. É estranho isso, né? Então eu não vou colocar XY porque é estranho. Eu vou colocar que é um X1 e um X2. Porque teu professor deveria colocar mais o sinal de vetor. Aquele X é um vetor. Ok? Não sei se eles colocam esse símbolo, né, para indicar vetor. É que vocês são da computação. Na computação vocês usam vetor o tempo todo, então talvez seja até perda de tempo colocar esses símbolos. Não sei. Mas ali você está falando de um vetor, não de um ponto unidimensional. Ou de uma coordenada, que é o que normalmente a gente trabalha, né? É um vetor. Então é uma coisa que tem duas dimensões. Então agora que a gente sabe isso, né? E ele está a falar aqui que é no R2, a norma é 1. Então nós vamos lembrar que se eu quero saber a norma desse vetorzinho, eu quero a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Ok? Em especial nesse problema, eu quero que esse valor seja maior que 1. Seja igual a 1. Igual a 1, exato. Igual a 1. Ok. Então, eu vou ter que dizer isso, né? Eu vou dizer que o X pertence aos reais, tal que o... Vou copiar aqui porque eu sou preguiçoso. Isso aqui é igual a 1. Sempre. Ou seja, sempre que você pegar uma coordenada x1 deste vetor x mais a coordenada x2, se você qualquer vetor que faça parte desse subespaço tem que respeitar essa regra. A soma ao quadrado, depois a raiz tem que dar 1, a resposta tem que dar 1. Então você não pode colocar qualquer valor em x1 e x2, não pode.
Tem que ser apenas valores que seguem essa regra. Isso que define um subespaço, ok? Que é o que está sendo nesse problema. Então, a gente pode pensar sobre isso, né? Se eu fosse fazer um gráfico disso aqui, olha só que curioso que sairia. Consegue imaginar o que vai sair desse gráfico? Se fosse para chutar? Lá eu fiz uma retinha com esse buraquinho. Aqui, vocês têm ideia do que sai? Eu queria dar geometria, uma coisa bem conhecida. Se vocês elevarem ao quadrado aqui, ó, vai ficar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 1 ao quadrado. E é uma circunferência, Exato. né? A famosa equação da circunferência. É uma circunferência de raio 1 centrada na origem. Ok? Porque o raio dessa circunferência, em especial, ele quer só a borda da circunferência, né? Porque ele falou igual. Eu quero igual, quero que seja 1. Maior que 1, não maior ou igual a 1. Né? Se ele quisesse, se fosse ali um sinal de menor, né? Seria dentro da circunferência. Menor ou igual pegaria a circunferência também. Se fosse maior só, seria tudo fora da circunferência. Então, essas são as interpretações geométricas disso, beleza? Bem, eu fiz aqui para o R2, o R3 aqui, que é a C, é análogo, tá? Então é o seguinte, eu preciso que vocês deem uma tentadinha. Porque senão a aula fica muito passiva. E a gente só percebe que a coisa não é óbvia se for tentar fazer mesmo, né? Além disso, eu preciso ir à casa de banho. Tá bom? Então, quando vocês fizerem a C, dessa vez eu vou querer foto da resposta, tá? Eu já volto da casa de banho, tá bom? Façam que nem eu, então. Encontrem, né, o que significa ali matematicamente o símbolo que ele está dizendo e tentem fazer um desenho baseado no que vai aparecer. Já que é R3, né? Provavelmente tem a ver com esfera. Já volto. Sabes como é que isto se representa? Eu acho que é uma esfera, porque estamos em 3 dimensões. Sabes como é que eu desenho isso? Pois, também estou a tentar. O exercício é igual, o problema é. Ai, mas eu pus, espera. Que é menor ou igual que 1, portanto isso vai ser diferente. Isso depois é só a representação, ou seja, se é menor ou igual que 1 é o que está dentro, acho eu. É.
Yeah, pode ser atracejado ou não sei o quê. Quando tiver, manda-me, eu mando. Ou não sei Na se. boa. Pronto, voltei aí, alguma coisa? Acho que já fiz. Acho que já está. Podem mandar fotinho. Sim, eu já mandei também. Ah, já está? Dá uma olhada. Eu só tenho a dúvida da representação, portanto, por ter uma esfera, por ter em 3 dimensões. O desenho está um pouco feio. Eu recomendaria, na prova, que vocês fizessem desenhos maiores, tá? Sim. Sempre desenhos maiores, professores não gostam de desenhos pequenos. Imagina, tu estás a dar um texto para uma pessoa que vai ler uns 5 ou 6, no mínimo, né? Quantos alunos devem ter na sala de vocês? Uns 5, 6? Mais? 30? Pai, uns 100. Ah, então ele não vai querer ficar vendo imagens pequenas, né? Imagina, um senhor provavelmente de O mais meu também idade está pequenino. tem que fazer maior. Mas ok, a ideia era essa mesmo, né? Vocês estão dentro do R3, faltou indicar isso, né? Lá tá só R, né? R3. Eu também escrevi errado, né? Aqui na segunda era R2. Eu escrevi só R, né? R2. E no de vocês era R3. Muito bem, o desenho ficou um pouco mais legal. Uhum. Percebido, então. Vamos agora ver mais uma destas. Ele está a falar da multiplicação do ponto C. Oh my God. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Esses aqui estão um pouquinho estranhos, né? Deixa eu entender aqui, como assim? Tô tentando entender essa D aqui. É um vetor genérico vezes, quando multiplicado pelo vetor 1, 0. Opa, acabou aqui o arquivo. Deixa eu salvar. Pronto. Já está, já está. Pronto. Bem, o que que acontece aqui? Quando tu tem um vetor desse espaço, sempre que multiplica, sempre que é feito o produto escalar pelo vetor 1, isso tem que dar 0. Bem, então, como eu estou a falar de um espaço genérico aqui, o x por hora é um vetor genérico. Então, como é R3, né? x1, x2, x3, certo?
Então eu pego esse vetor, né? Como eu quero o x produto escalar com 1, é só pegar cada uma das coordenadas e multiplicar por 1. Ok. Isso vai ficar x1 mais x2 mais x3. Percebido? Uhum. Então, seguinte. Ah, e o que, né? Essa multiplicação tem que dar zero. Então, isso aqui tem que ser zero. Muito bem. Certo. Agora, o que é isso, né? Quando a gente olha desse jeito. Bem, isso aqui, se vocês lembrarem um pouco lá das aulas de geometria no secundário, isso aqui é a equação de um plano. É o que normalmente aparece para a gente lá no secundário é assim. É AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Isso a gente aprende lá do secundário como equação de um plano. Então, essa equação ela segue a mesma lógica. Porque quem é o A aqui é 1, É o. e o x1 é x. Que o Aham. x2 é o y, o B é 1 também. Que é a mesma coisa, o D é zero. Percebe? Então nós Sim. estamos a falar de um plano. A representação geométrica disso seria um plano. Então, acho que vocês lembram mais ou menos como é um plano, né? Uhum. Claro, eu não tenho exatamente como desenhar um plano. Bem, até tenho, mas eu sou meio preguiçoso. Como desenhar um plano bem aqui, entendendo que isso aqui é o x1, por exemplo, esse aqui é o x2 e esse aqui é o x3. Vocês vão ter um plano que meio que corta os planos aqui, ok? Uhum. Corta nas coordenadas específicas que nós estamos a trabalhar, percebe? Mas vai ser isso, ok? Isso é um plano. Ok. Então tá bom. Então é isso, Tu. Muito bem. Ótimo. Então, entendido esta, isso é um plano, vamos para a próxima. Nossa, agora vamos para um negócio que faz assim, ó, uma era que eu não vejo. Não sei nem como é que eu lembrei disso, mas eu acho que é melhor vocês me confirmarem. Vocês já ouviram falar da norma de Manhattan? Não. É, mas é isso aqui que trata aqui, tá? Pelo que eu entendi. Esse Mzinho aqui é a norma de Manhattan. Ok. Então, como é que é a norma de Manhattan, né? É isso? Ou eu tô viajando? Eu quero a D. Não, eu acho. Não, pera. É isso mesmo, é a norma de Manhattan. E o que que é a norma de Manhattan, né? É a soma das magnitudes das componentes do vetor. Norma ali, né? Então, vamos lembrar que x, ele é um vetor, ele é o vetor x1, x2, né? Então, a norma de Manhattan seria simplesmente o módulo de x1 mais o módulo de x2. Ok? Na hora que eu vou escrever isso aqui, eu vou escrever aqui no problema E, né? Aham. O x1 e o x2, que é o meu x, pertencem ao R2, tal que o módulo de x1 mais o módulo de x2 tem que ser igual a 1. Agora, o que que é isso, né? O módulo de uma coisa mais o módulo de outra na matemática. Bem, isso aqui, do jeito que está escrito, é um quadrado. Uhum. Então, é um quadrado, só que não é qualquer quadrado. É um quadrado centrado na origem do plano cartesiano. Onde você vai ter, no caso aqui, como a soma é 1, né? Você vai ter 1 para todo lado aqui. 1. Quero dizer, aqui é menos 1, né? Aqui é 1. Aqui é 1. Aqui é menos 1. Ok? Nas alturas, certo? As alturas e larguras aqui, eles cruzam o nosso plano cartesiano dessa forma. Ok? E Uhum. para finalizar o F, vamos tentar fazer rapidinho aqui. Pegar o F. Nós não temos muito tempo. Esse S ali vem de norma suprema.
Melhor, norma supremo, é no masculino. Muito bem. O que é a norma supremo, né? Simplesmente você dizer que o valor máximo absoluto das componentes de x. Então, em outras palavras, né? Algebricamente, a gente escreve assim. Muito bem. Ok? E isso, de novo, né? Vai dar um quadrado. Só que agora é um outro quadrado. Continua sendo no plano cartesiano e tal. Opa. São sempre planos até agora, sim. Isso. Só que agora o que, que vai acontecer? Os vértices dele. Peraí. Acho que eu comi bola. Esse aqui era o Supremo. Esse aqui era o desenho do Supremo. Tá bom? Então, eu fiz o desenho, eu troquei os desenhos. O desenho aqui é esse, ok? E o outro desenho é um pouco diferente. Tá? Os vértices deles vão estar em posições diferentes. Vai estar na posição 1, 0, 0, 1, para que o tamanho seja diferenciado. Então vai estar na posição 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 e 0, menos 1. Então, não é bem centralizado aqui. Mas eu vou ter que fazer isso meio rápido, tá? Seria tipo isso, beleza? Enquanto o vértice do outro caso aqui é 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Então tá bom, esses são os desenhos. Infelizmente eu não posso continuar mais, mas eu espero que vocês tenham percebido, né? Foram bastante contas de coisas, de assuntos assim bem diferentes, envolviam muitas explicações de matérias anteriores. Então eu vou deixar isso aqui para vocês. E é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouco vocês e qualquer coisa, só me chamar, ok? Sim, agora vamos ver como é que é para montar mais as próximas aulas e depois digo-lhe qualquer coisa. Certo, eu vou já enviar o meu horário, que eu tenho que atender outro aluno agora, ok. mas aí vocês decidem e falam comigo, tá bom? Ok. Até, tchau, Ok, obrigado. tchau. Obrigado. Até. Obrigado.